Aí talvez você estava ali naquela impaciência, porque talvez você é como eu, não sabe esperar um pouco. Aí você briga com ela, relembra o passado, joga na cara dela coisas que ela não merecia escutar, simplesmente por causa de 10 minutos e da sua impaciência. Muitas das vezes arrumamos problemas no trânsito, só porque o sinal abriu e o camarada talvez está no celular na tua frente e você coloca o dedo na buzina e o cara talvez pode sair do carro e virar ali uma grande tragédia. Ano passado, um seminarista, amigo nosso, contou uma história porque ele chegou muito ansioso no seminário, trêmulo, preocupado. A gente perguntou, cara, o que está acontecendo? Ele falou, aconteceu quase uma tragédia agora comigo. Aí nós perguntamos o que, ele falou, bem, parado no sinal, e um camarada não saía, eu buzinei. Só que ele não sabia que esse carro da frente, o cara estava armado. O cara saiu do carro, foi lá, colocou o revólver na cabeça dele e disse, buzina de novo. E ele ficou sem ação, trêmulo. Ou seja, a impaciência dele quase ocasionou a sua morte. Então a impaciência tem sido um dos grandes males deste século, desta geração. A cada dia que passa as pessoas não conseguem mais esperar. E se você observar, gente, a gente tem que esperar para quase tudo. Hoje se você vai abrir uma empresa, tem que esperar. O CNPJ, aquela coisa toda, a contabilidade, enfim. Se você vai pagar uma conta, tem lá uma fila. Se você vai tirar um passaporte, tem que esperar. Aí você entra na fila, tira o passaporte, está lá, recebe o visto, depois tem que esperar, voltar, aquela coisa toda. Está aí a espera, e se você não souber esperar, você vai acabar se prejudicando. Tudo em nossa vida gira em torno da espera, até mesmo uma vaga no nosso estacionamento. Se você não tiver paciência, você vai embora e pode perder a sua bênção. Tudo está ligado. O mundo está ligado hoje na espera. E se você não souber esperar, você pode acabar perdendo bênçãos que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Muitas das vezes, às vezes por causa da nossa impaciência, casamos com a pessoa errada. Mentira. Ah, é a pessoa errada, como assim você pode dizer isso? Não sei. Talvez o Senhor te avisou várias vezes que não era para casar, não é a pessoa de Deus, talvez é um jugo desigual, talvez a família avisou. Gente, quando mãe avisa, olha lá, vale a pena pelo menos pensar no que a mãe fala, ou o pai, porque por mais que ela não tenha o conhecimento acadêmico que você tem, mas ela tem anos de caminhadas que você não tem. E às vezes os nossos olhos nos chamam mais a atenção do que a espera. Às vezes olhamos para a pessoa e falamos, meu Deus, não é a vontade de Deus, mas ela é boa, perfeita e agradável. Aí você acaba absorvendo aquilo e trazendo para você e fala, vou casar. Ela é uma mulher acadêmica, não de conhecimento, mas de academia. Não falando mal dos marombeiros, calma lá. Eu também vou na academia. Gente, mas assim é a vida. Se você não souber esperar em Deus, você pode colher tragédia para a sua história. E se você, nesses dias que estamos vivendo, não tiver a capacidade de esperar em paz, você pode sofrer muito por isso. E eu quero ler esse texto com você, que eu vejo esses dois homens que não souberam esperar, foram impacientes e sofreram por causa disso. Diz assim o verso 13, nesse mesmo dia, 2 deles seguiram para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, aproximadamente 12 quilômetros. E ia comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhe perguntou, do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu, és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias?
Ele lhe perguntou quais, e eles responderam: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria redenção a Israel. Além disso, já se faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, e não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos, que diziam que ele está vivo. Alguns do que estavam ali conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não ouviram. Então eles lhe disseram: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha que sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado, para onde se dirigia, Jesus fez como que ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros: acaso nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém até aqui. Que o Senhor fale aos nossos corações esta manhã. Bem, gente, essa história é conhecida da palavra de Deus. Jesus pregou em todo o tempo a sua morte, a sua ressurreição. Jesus sempre deixou claro para os seus discípulos e para toda a multidão tudo que ele iria sofrer. Jesus em nenhum momento escondeu nada, sempre foi claro, disse que morreria e ao 3º dia iria ressuscitar. E eu começo a imaginar esses 2 homens participando dessa conversa com Jesus. Esse rapaz chamado Cleopas, porque o texto não fala o nome do outro, é um anônimo. Mas o Cleopas é citado. Quem sabe esse homem estava aí na ressurreição de Lázaro. Quem sabe esse homem estava na cura do cego Bartimeu. Quem sabe esses homens estavam nas palestras, e quando Jesus pregava e dizia tudo o que ele iria passar. Mas a impaciência desses homens fez com que eles desacreditassem na promessa. Me vejo na vida deles e vejo a igreja deste século na vida desses discípulos. Porque diz a Bíblia que estava no 3º dia, ou seja, pela manhã cedinho, eles começaram a retornar a caminho de Emaús. Emaús, como lemos, ficava a 60 estádios, a 12 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém, para que nós entendermos melhor a visão, Jerusalém significa cidade santa. Jerusalém significa o símbolo da santidade. Eu aprendo que muitas das vezes a nossa impaciência nos afasta do que é santo. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para os seus olhos neste texto está no versículo de número 13, que diz assim: nesse mesmo dia, 2 deles seguiram para um povoado chamado Emaús. A impaciência produz desobediência. A ordem era para ficar em Jerusalém, para que se cumprisse o que Jesus havia falado em Atos 2, sobre o Pentecostes, sobre a visita e a descida do Espírito Santo. Mas diz a Bíblia que esses homens, como eu e você, somos desobedientes. Não escutamos a promessa de uma forma audível.
Deus tem falado dia após dia sobre a sua volta, sobre o que há de acontecer com a igreja, sobre o esfriamento do amor, mas a igreja está como que seus ouvidos tapados. Somos grandes desobedientes. E qual o pai aqui? Eu não sou pai ainda, ano que vem, em nome de Jesus. Mas você que é pai, você parabeniza o seu filho quando ele te desobedece? Parabéns, meu filho, você me desobedeceu, falei para você não fazer isso, você fez, papai vai te dar um beijo. Você faz isso? Você corrige o filho que desobedece. Imagine Deus, querido. Imagine Deus, que é o nosso Pai Supremo. Muitas das vezes estamos passando por piores momentos das nossas vidas, porque somos desobedientes. Deus tem falado, dado uma direção, e nós temos pegado o caminho contrário, seguindo para Emaús. E quem caminha para Emaús está indo para lugar nenhum. O que é Emaús? Já havia sido citado Emaús na Bíblia? Não. É citado Emaús como sentido de derrota, de fracasso, de alguém que não soube esperar, impaciente. E muitos nos dias de hoje têm caminhado em direção ainda acelerada para Emaús, por causa da nossa desobediência, querido. E muitas das vezes caminhar para Emaús requer depois voltar. E caminhar 12 quilômetros para ir, e caminhar 12 quilômetros para voltar, totalizam 24 quilômetros. 24 quilômetros de caminhada, ganha lá uns seus calinhos no pé. 24 quilômetros de caminhada requer lá um suor, um desgaste físico. 24 quilômetros de caminhada eles não faziam com menos de um dia. Ou seja, perdendo tempo. A nossa desobediência nos faz perder tempo. E em nós, como diz os antigos, é dinheiro. Tempo é precioso. Meu querido, o que você está perdendo hoje como oportunidade, amanhã não volta. O hoje é hoje, o hoje não tem como você pegá-lo novamente. Esta palavra que você está ouvindo esta manhã, você não pode não ter a oportunidade de ouvi-la nunca mais. Porque ninguém aqui pode controlar a sua vida. Não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor vai vir buscar a igreja. Diz a Bíblia que ele virá como um ladrão, e um ladrão quando vem te roubar não te liga. Ele chega e rouba. E diz a Bíblia que será como num piscar de olhos. Assim será a volta de Cristo. Pelos caminhos que você tem passado, muitas das vezes voltar para Emaús requer depois pedir desculpa, pedir perdão, quer dizer você reconhecer o erro, reconhecer que está errado, mas tem pessoas que parecem que gostam de aprender desse jeito. Parece que tem pessoas que gostam depois de simplesmente chegar e pedir perdão, quando na verdade nem precisariam pedir perdão. Meu querido, em nome de Jesus, cuidado com a sua impaciência. A sua impaciência tem te levado a lugar nenhum. Em nome de Jesus, que esta manhã você possa sair daqui totalmente modificado, transformado, paciente, esperando a promessa no lugar devido. Porque eu creio num Deus que fala. Eu creio num Deus que cura, que liberta, que salva, que purifica, que escreve o nome no livro da vida, que ressuscita. Mas eu creio que Ele não há de nos envergonhar. O Deus que prometeu vai cumprir no tempo dEle. O que tem faltado são pessoas esperando no lugar certo. Segunda coisa que eu aprendo neste texto e vejo a impaciência desses homens, é que a impaciência gera a incredulidade. Eles não creram no que Jesus falou. Jesus falou: esperem em Jerusalém, porque eu mandarei o meu Espírito, e eu ressuscitarei ao terceiro dia. Querido, era domingo da ressurreição, dia de festa. Os discípulos estavam lá ansiosos, e os dois manés voltando para Emaús. E observe, Jesus caminhou com eles, eles não reconheceram Jesus.
A impaciência gera no meu e no seu coração a incredulidade. E meu querido, para ver as promessas de Deus em nossos dias, precisamos crer. E hoje a fé, cada dia que passa, está mais em extinção. Vivemos em uma geração que gosta de ver, a geração de Tomé. Eu quero ver para crer. Jonathan, mas Tomé teve lá, as suas vantagens, porque Jesus veio para ele, aí Tomé, toma aí, coloca o dedo na minha ferida, viu aí, ressuscitei. Mas Jesus vira para Tomé e fala: Tomé, bem-aventurados são os que não viram e creram. Só que o nosso grande problema é que queremos ver o mover, nós queremos ver Deus agir. Deus não trabalha com barulho. A minha avó dizia uma frase que sempre que eu estava ali angustiado, atribulado, ela falava: filho, quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. E às vezes não, queremos barulho, mas a nossa impaciência gera isso em nós. E Deus não trabalha na impaciência, Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha nos detalhes. Não é assim que vemos na vida de Elias? Elias na caverna, veio fogo, terremoto, veio tudo, e Deus estava numa brisa suave para tirar Elias daquela caverna. E muitas das vezes Deus tem mandado brisas suaves sobre nós, e nós não temos nos atentados para isso. Meu querido, Deus tem falado com a igreja. Deus tem falado o que Ele há de fazer sobre a igreja. E a Bíblia diz que nos últimos dias haveria um derramamento da presença de Deus. E se você não ficar ligado, você pode ficar de fora desse mover. Fique ligado, creia no que Deus há de fazer, creia na promessa, não abra mão do que Deus um dia lhe falou. Existem pessoas que se entregam diante da circunstância. Tem pessoas que você vai conversar com ela e você fala: aí, como é? Tudo bem? Tá nada, tá mal. E aí, como é que vai? Tá bem? Não, tô nada, eu tô com síndrome do pânico. Que isso, irmã? É síndrome do pânico, não quero fazer mais nada, tô com medo de tudo. Ontem mesmo, na célula, eu conversei com a menina exatamente com esse problema. Chegando para a célula agora, conversando com ela, ela nunca tinha pisado dentro de uma igreja evangélica, aos 29 anos de idade. Completamente entregue à depressão e à síndrome do pânico. Uma menina que sempre esteve ativa no trabalho, na faculdade, está quase se formando em direito, hoje não tem coragem de subir no metrô, não tem coragem de ir ao centro, porque a síndrome do pânico consome a alma dela. Depois de alguns minutos de conversa, fui falando da beleza do Evangelho, da beleza de Jesus, os momentos que Jesus também passou, e pensando em desistir, ali no Getsemane, quem pode se esquecer desse fato, que Jesus pensou em desistir. Jesus, como eu e você, muitas das vezes pensou em chutar o balde, e às vezes o balde tem nome. Jesus no Getsemane fala: Pai, contudo não seja feita a minha vontade, se possível for, passa de mim esse cálice. Detalhe final da oração: sem que eu beba, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Muitas das vezes não queremos a vontade de Deus, queremos a nossa. E às vezes, querida, a vontade que dá é realmente desistir. Quem aqui nunca pensou em desistir? Quem aqui nunca pensou em jogar a toalha, chutar o balde? Quer saber de igreja para quê? Eu vou lá, todo mundo, cada um pensa em si mesmo, cada um só pensa no seu próprio umbigo e o que está ao redor dele. É fato, mas você não está aqui para olhar para ninguém, querido. Você está aqui para olhar para o autor e consumador da sua fé. Se você for estar aqui neste ambiente propício para receber milagres de Jesus e ficar observando o homem, você pode perder a sua bênção. Por isso que Paulo vai dizer: buscai as coisas que vêm do alto. Porque se buscar as coisas que vêm da terra, você vai se frustrar e a impaciência vai te consumir. Meu querido, em nome de Jesus, não seja como esses homens.
Mas talvez você está aqui nesta manhã, assim, impaciente, já está no meio do caminho que está te levando para Emaús. Mas uma coisa eu acho bonito nesse texto. Jesus chega para esses dois discípulos e fala: e aí, o que está acontecendo? Por que é que vocês estão voltando? Aí eles se assustam: epa, como é que pode você, é o único que não assiste jornal? Se tivesse, não assistiu o Jornal Nacional, cara. Você não assiste aí as notícias, o RJ, não entra no G1, não ouviu dizer Jesus, o que era o Messias, morreu. E nós esperávamos que ele fosse o Messias, o Redentor de Israel. Mas esse cara mentiu para a gente, morreu. Hoje é o terceiro dia, ele não ressuscitou, até agora. Aí Jesus, fala mais. Observe que Jesus está ali ouvindo a angústia, a impaciência, a depressão, a tristeza, a vontade de desistir daqueles homens. Talvez você está aqui esta manhã assim, e até hoje ninguém foi capaz de te escutar, porque vivemos em uma geração que só quer falar, e poucos querem ouvir. Mas Jesus quer te ouvir esta manhã. Jesus quer ouvir você falar, e muitas das vezes, sabe o que eu faço? Coloco uma cadeira do meu lado e falo: Jesus, senta aqui, eu quero falar agora. E eu falo, aí depois eu falo: Senhor, muito obrigado. Atende o meu clamor, ouve a minha oração, porque eu não consigo daqui para frente, eu não vou, eu não posso, eu não quero. Que isso, você está revelando aqui talvez a fragilidade de um futuro pastor? Sim, somos homens. Tem dia que a vontade que dá é desistir, sim. Se Jesus fez isso, como dirá um homem? Jesus acho que fez isso para mostrar para a igreja que não existem super-homens, não existem mulheres maravilhas, existem servos, dependentes e carentes da sua glória. Aleluia. Terceira coisa e última que eu aprendo desses homens, e a impaciência gera isso em nós, é a cegueira espiritual. Este é um dos piores mal da igreja. Por quê, Jonathan? Porque a cegueira espiritual te leva a um local decadente. Tudo para você vai dar errado, porque você é apenas um cego espiritual. O que é um cego? Cego é aquele que está diante de um objeto e não sabe identificar o que é. Cego é aquele que não conhece as coisas que estão diante deles. Tem muitas pessoas que estão cegas espiritualmente. Quando o pastor talvez fala do nosso futuro tempo, para 10 mil pessoas, enorme ali, pessoas entrando de toda parte do Rio de Janeiro, e você fala: que nada, conversa fiada do pastor, você é um cego espiritual. Quando talvez uma pessoa, ou até mesmo um médico, vira para você e fala: olha, você está com câncer, você aí tem pouco mais de 3 meses de vida, e você se entrega a esse câncer, ou se entrega a palavra de um simples terreno, você é um cego espiritual. Porque a pessoa que tem visão espiritual vê lá na frente. Por mais que tudo está embaçado, por mais que a circunstância te leva para Emaús, mas eu tenho que ficar aqui porque a promessa é de vida eterna, a promessa é de glória, a promessa é de vitória, a promessa é que eu vou vencer, independente se vai ser aqui na terra ou não, mas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Meu querido, existem pessoas que não conseguem enxergar o que Deus está fazendo. Eu há pouco tempo, há 1 ano, tivemos uma experiência extraordinária da graça de Deus. A minha sogra, que para muitos talvez, tomara que Jesus tenha levado, ou leve aquela infeliz, para mim não, porque a minha sogra é quase uma mãe para mim. E a minha sogra foi detectada um tumor no cérebro, 4x4, tamanho de uma laranja, do lado esquerdo do cérebro. Para quem não sabe, o lado esquerdo comanda todos os movimentos, fala, visão, tudo.
tudo sai do lado esquerdo. Se tirar o teu lado direito, você vive normalmente. E os médicos viraram para ela, duas coisas vai acontecer com a senhora. Ou a senhora morre na mesa de cirurgia, ou a senhora vai ficar completamente cheia de sequelas. Ou seja, pode até vegetar. E nós entramos em estado de choque, porque uma mulher que tinha acabado de se aposentar, foi passar por uma bateria de exames para vir passar as férias no Rio de Janeiro com a gente. Do nada, uma mulher que nem dor de cabeça, além do normal, tinha. Do nada, foi aí detectado esse câncer. E ali entramos em oração, por mais que às vezes olhávamos e aparentemente a palavra do médico poderia ter algum poder, nós colocamos a palavra de Jesus acima da do médico. Porque temos que crer, aquele que tem visão espiritual sabe que a última palavra não é de homem terreno, a última palavra é do Senhor. E nós orávamos, cremos que Deus ia fazer hoje. Resumindo a história, a minha sogra está como quem nunca teve nada. Ela passou por uma cirurgia, os médicos tiraram todo o tumor, nem eles acreditavam. Olha, eu não entendi, mas tiramos tudo. Estava como se estivesse solto dentro do cérebro dela, tiramos tudo e ela está bem. Depois foi para a UTI, rapidamente foi para o quarto. Com 7 dias, uma mulher que estava condenada à morte estava em casa. Gente, somente aquele que tem visão espiritual consegue ver além da palavra de um homem. Talvez tem pessoas aqui que um dia foram lançadas palavras de maldição sobre a tua vida. Tu nunca vai ser nada. O teu ministério é um fracasso. Você nunca vai ser ninguém nessa vida. Você é a pessoa mais infeliz deste mundo. Querido, não dê ouvidos. Não permita que a impaciência gere em você a incredulidade. Gere em você a cegueira espiritual. Meu querido, temos que aprender com Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Como assim? Sabe o que é? É você acreditar que a sua promessa vai se cumprir a qualquer custo. Eu não sei o que você tem buscado da parte de Deus, mas a fé é você atrair o que você espera para diante de você. Eu faço assim, eu durmo como se fosse acontecer no outro dia a minha promessa. Hoje eu acordei pela manhã e vi que ela não tinha se cumprido, mas não tem problema amanhã. Se não for na segunda, vai ser na terça. Se não for na terça, vai ser na quarta. Porque eu tenho que aprender com o salmista, esperar com paciência no Senhor. Porque eu tenho certeza que Ele vai se inclinar para mim e ouvir o meu grito de socorro. Precisamos aprender a esperar em paz. E só espera em paz quem busca no Senhor. E para encerrar, eu queria ler o verso 24, que diz assim: alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não ouviram. Meus queridos, precisamos viver este tempo em nossas vidas. Por mais que Jesus nunca se revelou a você de uma maneira forte, talvez você nunca experimentou um êxtase da presença do Senhor, mas devemos sempre crer que Ele vai nos surpreender. A palavra de Deus no livro de Romanos 12:2 diz assim: alegrei-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai-vos na oração. Como assim, Jonathan? É você saber esperar em Deus, ser paciente nessa prova, porque você vai vencer. Paulo venceu, Pedro venceu, Jesus venceu, os discípulos venceram, você vai vencer. Creia que você vai ser mais um que vai estar lá sendo uma referência. Creia que você vai ser mais um que as pessoas vão falar: eu quero ser como você, porque você conseguiu, porque você venceu, porque você passou. Entenda que esse momento que você está vivendo hoje será testemunho para alguém amanhã. Mas a nossa visão e a cegueira espiritual nos impede de ver o milagre. É o tempo de voltarmos para Jerusalém. Talvez hoje você está aqui, uns estão no meio do caminho,
Outros estão lá em Emaús, jogaram a toalha. Mas o Senhor lhe convida hoje a vencer a tua impaciência e voltar para Jerusalém. Jerusalém é o lugar da promessa. Jerusalém é onde os milagres vão acontecer. É fazer como os discípulos, estar lá sentadinho, em uma casa, esperando o vento impetuoso, esperando a descida do Espírito Santo, que iria impactar aquela geração. E muitas das vezes estamos desatentos, e o vento impetuoso passa para lá, passa para cá, e nós estamos desatentos, porque a impaciência tem nos vencido. Não seja como esses discípulos impacientes, esperam no Senhor, porque o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vamos colocar de pé? Queria que você fechasse os teus olhos. Eu não sei qual é o momento que você está passando, mas esses discípulos de Emaús não entenderam que Jesus venceu a morte. Neste dia foi a morte da morte. Neste dia a morte não teve mais êxito sobre Jesus. E eu te digo mesmo, querido, é tempo de você crer que Deus vai fazer. É tempo de você acreditar que não depende da tua força, do teu braço, da tua conta bancária, da tua formação. Eu não sei o que é que você espera de Deus, mas é nesta manhã que o Senhor lhe trouxe aqui para você tirar essa ansiedade do teu coração e esperar nele. Eu sei que não é fácil esperar. Eu sei que como é difícil vencer a impaciência, mas com a impaciência e a ansiedade você não chegará a lugar nenhum. Eu queria que você imaginasse como esses discípulos tiveram a oportunidade de caminhar com Jesus 12 quilômetros e experimentar Jesus ouvindo eles. Eu queria que você nesse momento, ninguém precisa ouvir a tua oração, mas você vai ser sincero e falar: Senhor, eu estou em Emaús e eu queria voltar para Jerusalém, porque eu não estou conseguindo mais ver a promessa, não creio mais no meu ministério, eu não creio mais nos meus dons que um dia o Senhor me deu, estão mortos. Meu querido, os seus dons não estão mortos, estão adormecidos. Esta manhã é uma manhã de ressurreição para a sua história, em nome de Jesus. Eu quero que você seja sincero com Deus. Durante esta canção você vai abrir o teu coração, rasgar a tua alma e esperar no Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos de valores. Eu quero reconstruir. Fale com Deus o que é a sua ansiedade. Vou regressar ao caminho. É tempo de voltar. As primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Volte, é tempo de voltar a Jerusalém. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor.
Espírito Santo de Deus, que está presente neste culto, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor se manifeste aqui em cada coração, em cada vida, que a impaciência e a ansiedade tenham os vencido. Senhor, nós cremos que é tempo de voltarmos para Jerusalém e esperar a promessa, porque Tu é Deus que há de cumprir o que o Senhor falou. Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que um dia o Senhor disse. Meu Pai, assim como esses discípulos, até mesmo envergonhados, voltamos para Jerusalém, crendo que o Senhor estará de braços abertos nos esperando. Senhor, faça de nós como filhos pródigos que voltam para os braços do Pai, e o Pai o abraça, o beija e festeja com a nossa volta. Perdoa, Pai, a nossa falta de visão espiritual. Perdoa, Pai, quantas vezes não vemos o Senhor agir, e o Senhor está agindo sim nos detalhes, mas nós não percebemos. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos impactar aqui esta manhã, que seja uma semana surpreendente para cada um de nós, uma semana onde a cura do Senhor vai nos visitar, aonde os milagres virão, aonde portas serão abertas, aonde saberemos resultados, meu Pai, que estávamos esperando, porque é tempo da promessa se cumprir, e agindo o Senhor ninguém pode impedir. Meu Pai, em nome de Jesus, que possamos sair daqui, meu Pai, sabendo, crendo, ó Deus, o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor prometeu, porque o Senhor é fiel. Meu Pai, muito obrigado por esta palavra, que possamos permanecer em Jerusalém, até que venha o Teu Santo Espírito como um vento impetuoso, e nos faça um grande mover em nossa história. Em nome de Jesus, nos dê um dia abençoado, uma semana próspera na Tua presença, porque nós cremos que nada é impossível para o Senhor. Em nome de Jesus, aleluias, amém e amém. Aplaudam ao Senhor. Vão em paz e que Deus abençoe. Até a noite, até a tarde. Mas na próxima eu já estou separado.